Tem mais uma função, no caso, nessa aí da injeção eletrônica, que não é só a hora que você está fazendo o acerto, a programação da injeção eletrônica. Na hora que você está fazendo o acerto, beleza, você está numa condição estabilizada, você tem uma temperatura de ar ali que está mais ou menos controlada, que você tem um ventilador na frente do cofre do motor, geralmente você está com o capô aberto, então o motor ele não está muito quente, ele está resfriado ali, né? Então toda a área que está em volta do motor tem uma temperatura um pouco mais baixa, então é uma condição, vamos dizer assim, controlada que você está fazendo o acerto. Mas na rua, quando você está andando com o carro, quando você está no trânsito parado, né, naquele engarrafamento, aí você vai começar a andar com o carro, aquela condição já não é mais a mesma, e daí você tem a sonda de oxigênio, no caso, para fazer uma correção se for necessário, né? Existem estratégias dentro da central eletrônica que vão fazer uma correção também em função das condições que o motor está vivendo, né? No caso está numa condição onde a temperatura do ar está mais alta, a temperatura da água está mais alta, então ele vai fazer, a central eletrônica vai fazer as correções, mas se for necessário, a sonda de oxigênio vai dar o feedback para a central eletrônica, ela vai ler a qualidade da combustão, e se não tiver no objetivo que foi programado na injeção, ela vai dizer para a central, né? Opa, está numa situação em que a central vê que não está ideal, que foi aquilo que foi calibrado e que foi programado, a central vai tomar ação para fazer uma correção, ou colocar um pouco mais de combustível, ou tirar um pouco mais de combustível, e daí a sonda vai fazendo a leitura e vai trazendo, retroalimentando, né? A central eletrônica vira um loop, e daí nessa hora que o pessoal chama de malha fechada, né? Então vai fazendo esse loop, e nesse loop você vai conseguindo trazer para a condição ideal de funcionamento. Coisa que, no caso, no carburador não é possível, porque essa é uma peça que está física, mecânica que está lá dentro. E outra coisa que a injeção eletrônica também faz, não só essa correção do funcionamento, mas é também possível compensar desgastes ou então algum mau funcionamento pequeno que acontece no sistema, e a injeção eletrônica ela consegue compensar exatamente por ter esse sensor, essa sonda de oxigênio lá no escapamento para fazer essa correção. Então ela lê, opa, tá um pouco diferente aqui, não tá tão bom, então vamos fazer a correção para chegar no objetivo e daí trabalhar da maneira como tem que trabalhar. Então com a injeção eletrônica você consegue fazer isso, que é no caso aqui, eu falei, questão de desgaste ou um pouco de sujeira, de repente entupimento, ou então até desvio de produção. Porque quem está acostumado com essa área de produção sabe que todos os lotes, nem sempre os lotes entregam a mesma dimensional, às vezes tem um pouquinho de diferença, né? É claro que dentro das tolerâncias, né, de produção, não pode sair da tolerância, se sair da tolerância, daí não tem o que fazer, nenhum sistema vai ser possível, vamos dizer assim, compensar alguma coisa que está fora da tolerância, mas existe uma tolerância ali, pode ser que você tenha um pouquinho mais de combustível, no caso do injetor, um pouquinho menos, né? E daí a sonda ela vai fazer a leitura e daí a central eletrônica que vai ver que não está no objetivo e ela vai compensar, né? Então é possível fazer todas essas correções e também usar da programação de uma maneira muito mais eficiente do que, por exemplo, no carburador, onde você vai ter lá aquele parafuso calibrado, e se tiver desgaste, né, tiver diferença de produção, no caso, como é que eu falei, dispersão de produção, ou se tiver alguma coisa relacionada a entupimento, sujeirinha, alguma coisa que entrou ali naquele giclei e está bloqueando um pouquinho a passagem de combustível, não vai haver correção. E daí você não vai estar funcionando na condição ideal, e daí aquele acerto que você fez lá no dinamômetro, né, lá no dinamômetro de chassi, lá no dinamômetro de rolo, com o teu Chevette lá com o carburador, ele já não vai ser o mesmo. E daí você vai ter que parar o carro, vai ter que fazer a manutenção. Claro que a injeção eletrônica também você vai precisar, né? No caso se for um entupimento. Mas se for uma dispersão de produção ou então desgaste, daí você já não vai conseguir compensar e o carro logo já tem que ir na manutenção. No caso da injeção eletrônica já não é assim, você consegue compensar, você consegue espaçar um pouco mais, sabe, essas manutenções, e você fica com o carro funcionando de uma forma ideal durante muito mais tempo.